Oi, Pro, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Desculpem o atraso, novamente. Vamos dar só um tempinho, ver se a galera chega, viu? A nossa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com as competências do Enem, certo? As competências, eu tirei aqui muita coisa da cartilha do estudante, do participante, que todos os anos é lançada essa cartilha. E aí, outras coisas também foram, eu fui pegando, assim, do meu conhecimento, da minha experiência, né, como professora de redação. Então, qualquer dúvida, por favor, vocês vão sinalizando aí, tá certo? Então, a competência número 1, eu não vou começar pela competência 1, viu? Eu vou pular um pouquinho, eu vou pela ordem das competências, que normalmente eu começo a correção de vocês. Então, eu começo a corrigir os textos de vocês a partir da competência número 2. Todo mundo está com caderno, caneta aí para fazer anotação, porque hoje vocês vão anotar um bocado, viu? Vocês estão, gente, com caneta, lápis, Sim, Pro. caderno, pronto. Sim. Bora anotar, viu? Hoje eu quero que vocês anotem. A competência 2, eu coloquei bem grande aí. Talvez a competência mais importante que nós temos dentre todas as competências. Por que, Manuela, essa competência 2 ela é tão importante? Porque na competência 2 a gente vai estar trabalhando várias questões dentro de uma só. Algumas pessoas acham que a competência 2 o corretor, ele vai só analisar a parte de área do conhecimento. Lembrando, gente, que cada competência, ela vale 200 pontos, certo? Formando 1.000 pontos. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a competência 2, ela vale 200 pontos. Ela é a mais importante porque, assim, se você não for bom na competência número 2, você vai perder ponto na competência 3 e competência 5. Então, Manuela, na competência 2, o que é que o corretor analisa? Quando você está corrigindo os textos da gente, o que é que você fica analisando? A primeira coisa que a gente analisa na competência 2 é o tema. A gente vai tentar ver se você entendeu o tema, se o seu texto ele é pertinente com o tema, quer dizer, ele tem a ver aquilo que pediu lá na proposta, tem a ver com aquilo que você está escrevendo no seu texto. Muitos alunos acabam tangenciando o tema porque não compreenderam a proposta. Então, muitas vezes, o tema é como o nosso, né? Desinformação na internet, o nosso último tema, e aí muitas pessoas falaram só sobre fake news. O tema não foi fake news. Fake news é um dos pontos que poderia ter sido trabalhado dentro da proposta do tema, mas não é o tema geral. Então, para vocês não errarem o tema, façam aquela atividadezinha que vocês me entregaram e que a gente fez juntos. Analisar os temas. Cada tema vocês vão estar analisando e esses temas eles vão estar de acordo com as palavrinhas-chave. Então, vocês vão estar observando se todas as palavras-chave elas aparecem dentro do seu texto. Então, a primeira coisa, sempre grifar as palavras-chave para vocês entenderem a proposta textual. Então, a primeira coisa é ver o tema. E para não tangenciar o tema, sempre colocar as palavrinhas-chave em todos os parágrafos, certo? Então, tem gente que coloca as palavras-chave apenas na introdução. Então, se o tema é os obstáculos enfrentados pela depressão ou os obstáculos que causam a depressão no Brasil, você tem que colocar todas as palavras-chave: obstáculos, depressão e Brasil. Então, essas três palavrinhas-chave, ela tem que estar tanto na introdução, quanto no D1, D2 e proposta de intervenção.
Por que, Manuela, eu sou obrigada a fazer isso? Para garantir que o seu texto não seja zerado e nem você tangencie. Tangenciar o tema não significa que você vai zerar a redação, mas tangenciar você não vai sair da média. Então, se o tema fala sobre a desinformação e você foca só fake news, você tangenciou o tema. Então, você vai receber uma pontuação muito baixa. E você zerou o tema é quando o tema é desinformação e você fala sobre depressão, por exemplo, que não tem nada a ver, certo? Então, é muito importante que vocês compreendam a importância, desculpa a redundância, do tema. O tema ele é importante. Se você sabe o tema, se você entender o tema, ele é 50% da sua redação. Tranquilo? Vou passar adiante. Sim, prof. A estrutura. Então, na competência 2, além da gente analisar se você entendeu o tema, a gente vai ver se você entendeu a parte estrutural. Gente, eu estou observando nas produções de vocês, algumas que eu já corrigi, prometo entregar daqui para sábado, todas corrigidas. Algumas pessoas ainda estão com dificuldade na parte estrutural. A nossa última aula faltou muita gente. E a nossa última aula foi justamente sobre a parte estrutural. Introdução, D1, D2, proposta de intervenção, certo? Então, tem gente que não está sabendo ainda organizar. A dica que eu dou, o conselho que eu dou, pegue o materialzinho que vocês têm aí em PDF. Algumas pessoas pegaram aqui em minha casa. Hoje eu até fiquei esperando para que vocês pegassem o material e vocês não vieram pegar o material impresso. Eu acho que seria importante vocês estarem com esse material em mãos, para quem mora aqui em Lapão, porque vocês estariam fazendo as anotações na própria folhinha, complementando, enfim. Então, nesse material tem toda a parte estrutural. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso aí vocês têm que dominar. Se você não faz essa divisão do texto, você também vai perder ponto na competência 2. E algo importante na competência 2, que muita gente às vezes esquece, é de que na competência 2, vocês têm que usar uma área do conhecimento. E hoje eu estava conversando com Vanessa, e eu passei alguns textos, eu analisei e pedi para ela analisar também, para que vocês compreendam que a dica que eu vou dar é a mesma que eu passei para ela. Gente, toda a redação de vocês têm que começar com uma área do conhecimento. Agora não é mais um pedido carinhoso. Agora eu estou puxando a orelha de vocês. Toda a redação dissertativa comecem com a área do conhecimento. Qual seria a área do conhecimento, Manuela? Sabe Constituição? Bote Constituição. Declaração dos Direitos Humanos. Eu gosto de biologia. Pega um assunto de biologia e começa no seu texto fazendo uma ponte com o tema. Eu gosto de música, filosofia, sociologia, história, série, filme, documentário. Não importa a área que seja. Eu não tenho preferências por áreas, eu gosto de todas as áreas. Mas vocês têm que começar. Na próxima produção de vocês, na que eu vou passar hoje, por exemplo, que eu já vou dar umas áreas do conhecimento, vocês vão ter que começar o texto de vocês com uma das áreas que eu vou dar para vocês, ou vocês podem estar pesquisando. O que não pode é vocês começarem as redações de vocês com algumas frases do tipo... Deixa eu pegar aqui algumas produções de vocês. Existem várias doenças psicológicas. Essas doenças geralmente têm manifestações físicas e mentais, como a depressão. Gente, não comece a redação dessa forma. A gente não começa mais redações dessa forma assim, muito simplista. A gente tem que impressionar o corretor. O corretor ele tem que se sentir pressionado para ler o seu texto. Ele tem que querer ler o seu texto. Deixa eu ver. Tem uma outra produção aqui. A depressão é a doença do século. Não comecem dessa forma. Por favor. Isso aí a gente chama de chavão. São frases prontas que a maioria da galera coloca e você vai ser apenas mais um. Eu acho que vocês não querem ser apenas mais um. Vocês querem fazer a diferença na vida de vocês, né?
Então, por favor, usem a área do conhecimento sempre. A área do conhecimento ela tem que estar lá no início. Pode falar, o Alisson levantou a mãozinha. Diga. Então, não sei se é uma dificuldade das outras pessoas, mas às vezes a gente monta todo o mapa conceitual, o esqueleto da redação, mas não tem muito uma ideia de como começar. A introdução, às vezes, é o grande problema. Tipo, como eu vou começar a minha redação? Eu tenho aqui toda a argumentação, tenho fatos, tenho dados, tenho citações, mas eu não tenho uma noção de como eu vou começar a introdução. Pelo menos no meu caso, uma das minhas maiores dificuldades mesmo é a introdução. Por isso que, às vezes, eu acabo cometendo algum desses erros que foram citados. É normal, Alisson. É super normal. A maior dificuldade de vocês é começar do que terminar. Então, por isso que eu estou dando essa ideia para vocês. Comecem sempre com a área do conhecimento. Por exemplo, eu vou citar aqui uma redação de uma colega de vocês, que ela começou e eu achei interessante. Vou só fazer aqui a leitura rapidinho, logo do início, só para vocês terem uma ideia, viu, Alice, se vocês se basearem. Ela colocou assim, no filme Coringa, vocês assistiram, né? Aquele filme Coringa, que foi, assim, recorde de bilheterias, né? Então, aqui tem, no filme Coringa, é retratada a trajetória de um comediante que, após ser privado do uso de medicamentos e de acompanhamento psicológico, vê-se num agravado quadro depressivo, sendo hostilizado e marginalizado pela sociedade. Olha como a colega de vocês começou. Ela começou a falar de um filme que ela assistiu e ela acha que esse filme tem a ver com a depressão. E é isso que eu quero que vocês produzam a partir do próximo texto. Lembrou de um filme? Começa com ele. As duas primeiras linhas, 2,5 até 3, estourando, eu prefiro ainda 2. Você vai descrever o filme. Só isso. A música, você vai pegar um trecho da música e colocar lá. Filosofia, você vai pegar a citação. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a sociedade, a modernidade é líquida. Ou, eu gosto de Paulo Freire. De acordo com o pensamento do pedagogo Paulo Freire, a educação deve ser libertadora. Então, vocês têm que buscar algo que vocês se sintam confortáveis para começar o texto de vocês. Então, eu dei aqui o exemplo do filme, que a colega de vocês começou, e eu acho que vocês estão numa idade que vocês assistem muito filme, série, né? Então, eu acho importante documentários, vocês estarem pegando isso, porque isso faz parte do contexto da vida de vocês. Tranquilo, Alisson? Ficou mais claro? Sim, com certeza. Obrigado. Pronto. Inclusive, me deu até uma ideia. Muito obrigado. Ótimo. Já anota aí no papel. Já está com papel? Já anota, para não esquecer a ideia. Viu? Outra coisa, gente, a nossa mente, ela não é um HD, assim, muito potente, não, certo? E a gente não tem como pegar um HD externo e colocar aqui. Mas a gente pode estar pegando um HD externo, seria justamente um lápis, um pedaço de papel, e vocês vão colocando as ideias. Fluiu as ideias, coloque. Teve uma época aqui em casa que eu estava assistindo muita série, filme, antes de ganhar os babies, né? E aí, meu esposo até falava que eu estava ficando doida, porque eu assistia uma série e aí eu já pegava um caderno, porque eu sei que naquela série ia ter algo muito legal que eu poderia estar socializando com os meus alunos. Então, eu já pegava o caderninho e já ficava anotando algo, oh, essa cena foi massa, foi interessante. Então, tentem criar esse hábito de série, filme, estarem fazendo isso. Ou tá numa aula, sei lá, o professor está dando uma aula, agora as aulas são assíncronas, né? Vocês estão assistindo como a nossa aqui online. Então, o professor deu uma aula de sociologia, filosofia. Pô, isso é legal, anote. Ó, tem a ver com saúde. Manuela pode passar um tema de saúde, então eu já vou ter alguma coisa. Certo? Clara disse, eu na vida. Pois é, Clarinha. Você tá no caminho certo, se você tá como eu. Só vai ficar doida, mas tudo bem. Aí, essa área do conhecimento, ela tem que ser. Presta atenção nessas 3 palavrinhas, anotem aí em algum lugar. Quando você vai usar uma área do conhecimento, qualquer uma dessas que eu citei,
você tem que ver se ela é legítima, se ela é pertinente e produtiva. Então, você não vai pegar uma área do conhecimento qualquer e colocar lá. O que seria legítima? Então, se você vai colocar uma citação, você tem que ter 100% de certeza que a citação é daquele autor. Se você vai citar um fato histórico, você tem que ter certeza que aquele fato histórico foi naquela data e falava daquele assunto. Se você vai citar uma série, você tem que ter certeza do nome da série, do protagonista, do personagem principal. Porque se você colocar algo que não é legítimo, que realmente não é aquilo, você vai perder ponto na competência, porque o corretor, se ele não conhece aquela série ou aquela citação, ele vai pesquisar. E aí ele vai observar que não é bem aquilo. Então, legítima é isso. Aquela série, aquela citação, ela tem que ser verdadeira. Pertinente quer dizer o quê? Se tem a ver com o tema. Então, se o tema é depressão e eu citei o filme Coringa, tem tudo a ver. Se o tema é saúde mental e eu citei aquele filme da Sala 7, que eu esqueci o nome todo agora, tem tudo a ver. Se o tema é tecnologia e eu vou citar o filme A Rede Social, tem tudo a ver. Então, pertinente quer dizer tudo a ver com o tema. E produtivo, eu tenho que saber falar sobre aquela área do conhecimento. Então, a colega de vocês que falou sobre o Coringa, ela descreveu uma parte e aí depois ela vai estar falando o porquê que ela citou aquele filme, porquê que ela achou interessante. Aí eu trouxe um exemplo para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Deixa eu ver aqui se... Não era esse, não. Ah, achei. Aí aqui a gente tem um exemplo, para clarear um pouquinho para vocês, certo? Eu até dividi por cores para ver se facilita a compreensão. Brás Cubas, aí agora a galera que está fazendo segundo ano, ou quem já estudou ensino médio, vocês vão lembrar de uma obra de Machado de Assis, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem é meu aluno de segundo ano vai conhecer esse livro, porque eu vou falar sobre ele. Então, Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas Memórias Póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Olha o que foi que o dono do texto fez. Primeiro, ele vai estar utilizando a área do conhecimento, ele vai estar utilizando aqui Brás Cubas, que é o nome de um livro, então ele vai estar usando literatura. Ele vai estar falando aqui, ó, quem é o autor do livro, Machado de Assis, e ele vai descrever o porquê que ele colocou este livro. Então, o livro ele aborda o quê? Que o protagonista, né, Brás Cubas, ele não teve filhos e ele não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, né? Então, assim, até um pensamento um pouco radical em relação a filhos. Então, para vocês compreenderem, ele é legítimo? Bora participar, eu quero ouvir vocês. A citação aí, a área do conhecimento, quando ele citou aqui Brás Cubas, é legítimo? Acho que sim. Sim. Sim, sim. Ele tem aqui a autoria, então ele vai ser pertinente. Sim. Sim, com certeza. E ele faz uma descrição aqui da obra. Sim, né? Uhum. Ok. Olha só o que foi que ele fez agora. Ele trouxe a área do conhecimento pertinente, uma obra literária. Ele trouxe uma área do conhecimento legítima, porque ele ainda fala quem é o autor. E aí ele vai fazer uma ponte. Ele vai dizer por que ele citou esse autor e essa obra. Aí continua.
talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. Aqui ele já coloca um pensamento crítico, ó. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas, cruel, de uma sociedade em desenvolvimento. Então, o que foi que ele fez? Ele citou uma obra, ele descreveu a obra e depois ela colocou o ponto de vista dela. Ela foi produtiva na fala dela. E no último período, o que é que acontece? Vai finalizar o último período da conclusão com um elemento conectivo e ele vai dizer o seguinte: o elemento conectivo ele vai estar fazendo uma ponte entre a tese, que é a parte importante do texto, e ele vai também trazer 2 argumentos. Continuando. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Seja, aí aqui ele vai trazer 2 argumentos, ó, insuficiência de leis e a lenta mudança de mentalidade social. Isso aqui, gente, é uma boa introdução. A introdução tem área do conhecimento, tem uma tese e tem o A1 e o A2, que são os argumentos. Então, eu preciso que vocês se baseiem mais ou menos nessa introdução, para que vocês saibam, ó, quando o corretor for ler o meu texto, o corretor ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, a boa introdução, para ela ser completa, ela tem que ter isso. Área do conhecimento, logo de cara, na primeira linha, tese e argumento 1 e argumento 2. Só isso. Carol, pode falar, Carol. Pro, eu preciso ter conectivo nos 3 períodos? Não. Eu vou falar sobre isso. Guarda essa pergunta sua. Quando eu chegar lá na competência 4, anota aí no caderninho. Vou fazer essa pergunta quando Manuela começar a competência 4. Tá bom? Para a gente não atropelar, porque tem tudo a ver com lá. Viu? Tá bom. Ok, Uhum. me lembra. Vocês observaram aqui que em cada período nós temos quantas linhas? Mais ou menos. 3, Pro? 3. 3. Mais ou menos 3, né? 3 e um pouquinho, quase 3, mas mais ou menos 3. Outra dica importante, anotem aí no caderninho. Em todos os parágrafos, todos, introdução, D1, D2 e proposta de intervenção, todos os parágrafos têm que ter, no mínimo, 3 períodos. E cada período tem que ter, no máximo, 3 linhas. Ok? Entenderam? Repete. Vou repetir. Cada parágrafo do texto, todos, introdução, D1, D2 e proposta de intervenção, tem que ter 3 períodos. E cada período tem que ter, no máximo, 3 linhas. Aí vocês devem estar me perguntando, por que, Manuela? É obrigatório isso? Pela experiência que nós, professores de redação, temos, é obrigatório. Vocês já pegaram um texto de algum colega, ou até mesmo de vocês, que vocês fazem, e aí vocês vão ler e vocês falam, meu Deus, eu não entendi o que eu escrevi? Sim ou não? Sejam sinceros. Sim. Da vida. Sim, né? É normal. Então, sabe por que que isso acontece? Porque, às vezes, a gente tem mania de fazer parágrafos grandes, com 8, 9 linhas, e esses parágrafos a gente coloca uma quantidade pequena de período. Então, olha só onde começa e onde termina esses períodos aqui, para vocês terem uma ideia. O primeiro período começa em Brás e termina onde? Miséria. Miséria.
O segundo período começa onde? Talvez. E vai até onde? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Ok. Desenvolvimento. O último período começa onde? Com isso, Com isso, Sim. Com isso. E vai até Desenvolvimento onde? social. 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 Ok. Todo mundo entendeu essa parte, né, gente? De divisão de período? Sim. Sim. Clara, Certo, tudo tranquilo. entendeu? Todo mundo. Pronto. Então, a introdução de vocês, a próxima que vocês vão fazer, a próxima proposta, vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão dividir o parágrafo em 3 períodos, com no máximo 3 linhas. Se não fizer isso, eu vou chamar a atenção. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso passar adiante? Competência 2? Ou Pode. competência 3? Pode. Vamos lá. Então, a gente vai para a competência 3. Por que, Manuela, você não está começando pela sequência 1, 2, 3, 4, 5? Eu estou falando as competências de acordo com a forma que eu corrijo os textos de vocês, certo? Competência 3, a gente vai estar falando de algo muito importante, chamado argumentação. O que é que acontece, gente? Tem gente que escreve um texto bem bonito, introdução, D1, D2, proposta de intervenção. Todo dividido, assim, a estética do texto é perfeita. Só que quando a gente vai ler, a gente meio que se decepciona. Eu vou dar um exemplo aqui da vida prática. Às vezes, já aconteceu com vocês, de vocês encontrar assim de vocês observarem uma pessoa no Instagram, a pessoa enche de filtro, usa a melhor roupa, o melhor cabelo, e é a coisa mais linda do mundo. Aí, quando vocês veem aquela pessoa na rua, vocês falam, meu Deus, não é a mesma pessoa? Já passaram por isso? Que eu passo direto. Sim ou não, gente? Eu sou assim. Sim, bro. Sim, não é normal? Não tem gente que é assim, se empiriquita todo numa festa, aí no dia a dia, quando chega, a pessoa fica meio que largado, pronto. Competência 3 é isso aí. Vivendo à base de filtro. Viver na base de quê? De filtro. De filtro, a filtragem, que não filtra nada, né? Porque no fim das contas a pessoa é aquilo ali, enfim. Então, na competência 3, a gente vai trabalhar com argumentação. A argumentação é a essência, é como se fosse o ser humano. A essência do ser humano é a sua alma, é o que você tem dentro de você, não é o que você projeta para fora e para os outros. Então, não adianta você ter um texto bonito, tudo certinho, a quantidade de linhas, e você não fazer uma boa argumentação. Mas o que é argumentação, Manuela? Argumentar é você defender ideias, pontos de vistas, o tempo todo, sendo crítico, sendo contestador. Isso é argumentação. Inclusive, se tiver algum aluno meu aqui de segundo ano, a gente trabalhou com isso agora na primeira unidade, com argumentação, com artigo de opinião. Então, a argumentação, gente, é importante para a nossa vida. O tempo todo a gente tem que se posicionar, o tempo todo a gente tem que defender alguma coisa na nossa vida, aquilo que a gente acredita. Então, a argumentação, ela está muito ligada à questão da clareza, da objetividade e da fundamentação. Vamos tentar entender cada um desses. O que é clareza? Você ser claro é você saber aquilo que você quer dizer e você falar de uma forma que a outra pessoa vai entender. Anotem aí num cantinho no caderno. Sempre que você escreve algo, você sempre escreve para o outro. Coloca isso na mente de vocês. Esse texto aqui de vocês, que vocês me entregaram, ele não é de vocês. Ele é do outro. Ele é de todo mundo.
Então, não fique naquela inocência que você está escrevendo o seu texto e você não vai passar para outra pessoa. Por isso que tem que deixar claro. Então, quando o aluno chega para mim e fala assim, ó, Manuela, lá no parágrafo 2, eu quis dizer isso, isso e isso. Mas a pessoa quis dizer não significa que está lá. Se não está lá na hora que eu vou corrigir, vai estar só eu e eu mesma. A pessoa não vai estar do meu lado. Imagine, 40, 50 alunos do meu lado falando por que colocou aquilo. Não tem sentido, né? Então, sempre que vocês forem escrever, escreva pensando que é outra pessoa que vai ler. Então, quanto mais clareza tiver no texto, é melhor. Não é frescura, é melhor. Objetividade, o que é isso? Objetividade é você ir direto ao ponto. Sabe o que acontece? Tem gente que dá muitos rodeios. Político, por exemplo, na época de eleição, quando ele vai discursar, o político fala primeiro da família, porque resolveu ser político, para depois falar, ó, na rua X eu vou fazer calçamento, na rua Y eu vou fazer rede de esgoto, né? Vou investir na educação. Então, isso é objetividade. É você ir direto àquilo que você quer dizer, ir direto ao ponto. Então, assim, se o tema é a violência no Brasil, nas grandes cidades, você não vai falar, por exemplo, de violência no Oriente Médio. Você está perdendo tempo. A violência é aqui no Brasil. Se o tema for a violência no interior, nas cidades pequenas, você não vai falar da violência no Brasil. Você vai falar da violência nas cidades pequenas, porque o tema pediu isso. Por isso, gente, que sempre que você estiver escrevendo um texto da redação, sempre vai voltando ao tema, para vocês não se perderem e não esquecer sobre aquilo que vocês estão querendo escrever. Porque às vezes acontece da gente estar escrevendo e esquecer qual é o tema. Tem gente que baixa a cabeça aqui, ó, e vai na fé, aí quando chega lá, esqueceu o que ia falar. Diga, Alisson, pode falar. Então, falou sobre essa questão da objetividade. Nessa redação passada que a gente fez sobre os impactos da depressão na sociedade brasileira, ele se especificou que é no Brasil. Mas quando eu fui fazer minha redação, eu trouxe um pouquinho da visão mundial, só um pouquinho. Não tem algum problema? Não. Se você fez uma analogia, uma comparação, se você colocou do geral para o particular, explicando que você fez isso, ok. Isso é uma boa argumentação, inclusive. O que não pode é você falar só sobre a questão mundial, sendo que ele especificou Brasil. Mas se você falou do mundial para depois você especificar o Brasil, tranquilo, isso é ótimo para o seu texto, inclusive. Certo? O que não pode é pedir Brasil e você falar só do mundo e não falar do Brasil. Certo, muito Entendeu? obrigado. Pronto. Fundamentação. Fundamentar o texto é justamente estar utilizando exemplos, citações, alusões históricas, dados estatísticos. Então, tudo aquilo que vai reforçar a sua ideia, que vai ajudar, isso é bom. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Tem um aluno que colocou assim, na atualidade, muitas doenças psicológicas acabam sendo surgidas devido à correria do dia a dia, à pandemia. Olha o que acontece. Muitas doenças psicológicas. E eu sempre gosto de reforçar. Cite exemplos. Quais são essas doenças psicológicas? Além da depressão, quais seriam as doenças? Bipolaridade? Quais seriam as doenças? Então, você tem que estar dando exemplos. O tema é violência. Na sociedade atual, o índice de violência vem aumentando. Isso se deve a vários problemas sociais. Aí a pessoa encerra o texto ali. Dá vontade de matar a pessoa. Porque a gente fica curioso. O corretor, ele é uma pessoa mais curiosa que existe no mundo. Então, quais seriam os problemas sociais? Tem que falar. É como se assim, você conhece uma pessoa, você vê uma pessoa passando na rua e fala, ó, fulano é metido. Aí a pessoa vai e pergunta,
Mas por que ele é metido? Sei lá, tem a cara, é metido e acabou. Às vezes a pessoa nunca conversou com a outra. Às vezes a pessoa julgou pela forma de andar, pela forma de conversar, não sei. Mas a pessoa não fundamentou. Ó, ela é metida porque um dia eu ia passando, falei com ela, dei bom dia, ela não me respondeu. Além de metida, mais educada, né? Ela é metida porque o pai dela tem um carro X, ou porque ela estuda na escola tal, particular. Então, tem que trazer fundamentação. Não é só dizer por dizer. Se a violência traz problemas sérios, tem que falar quais são os problemas. Se a depressão ela é fruto de uma construção histórica, você tem que trazer qual é a construção histórica. Certo? Então, todo parágrafo, vocês têm que trazer várias argumentações para o texto de vocês. E aí, tem exemplos. A Imaele colocou aqui, meio que julgar o livro pela capa. Justamente isso. Você vai assistir a um filme também, a gente tem a sinopse, né? E aí algumas pessoas falam, ó, esse filme que eu acho que não é legal, não, só pela sinopse, pelo resumozinho. Quando você vai assistir o filme, ele é maravilhoso, né? Observação. Cuidado para não contradizer as ideias. Todo parágrafo deve ter uma variedade de argumentação. Então, alusão histórica, exemplificação, citação, você tem que colocar no texto de vocês, certo? De preferência, se você colocou 2 desenvolvimentos, você pode colocar, por exemplo, no D1, uma exemplificação e no D2, uma alusão histórica. Para não ficar a mesma coisa, entendeu? Você pode estar mesclando, variando. O corretor adora variedade, tá bom? Em relação à argumentação, tá tranquilo? Tá claro? Sim ou não? Tá sim. Sim. Certo. Projeto de texto. Essa é a parte que eu queria chegar. Gente, o projeto de texto é novo, viu? Isso aqui é de 2 anos para cá. Antes não tinha. A competência 3 era só argumentação, clareza e objetividade. De uns 2 anos para cá, os corretores eles vêm chamando a atenção dos alunos para que façam um projeto de texto. Não é frescura, não é bobagem. Realmente, o projeto de texto ele é importante em todos os sentidos, porque ele vai te dar uma ideia do todo. Então, o projeto de texto é o quê? É a organização, é como você organizou o seu texto. Então, se lá na introdução vocês fizerem como eu falei, área do conhecimento, tese A1 e A2, o corretor ele vai sacar que você fez um projeto de texto e você ganha um ponto positivo com o corretor. Se você coloca lá na introdução, você não coloca área do conhecimento, você coloca tese lá no final do seu texto, o argumento 1 e o argumento 2, você não citou, o corretor também sacou que você não organizou o seu texto. E aí onde entra uma coisinha que eu sou muito fã, que se chama o rascunho. Sempre que vocês forem fazer uma redação dissertativa, sempre busquem fazer um rascunho. Uma dica que eu vou dar, ontem eu estava conversando com a galera do presencial, lá em Irecê, e eu dei essa dica e eu vou também falar para vocês. Se vocês forem fazer, eu vi aí algumas pessoas falando, Manuela, eu vou entregar o texto até o final da aula, né? Não precisa me mandar o texto agora, não. Vocês vão já usar a dica que eu vou dar para vocês hoje. Quando vocês forem fazer uma redação dissertativa, vocês vão fazer hoje, um exemplo, na folha de rascunho. Não façam no caderno, não, viu? Porque a diferença é enorme das linhas, do espaçamento. Sempre tentam fazer na folha do curso mesmo. E aí, quando você for fazer o seu texto, o texto é como se você estivesse parindo. Vocês não são pais, não são mães, vocês não vão saber o que é isso. Mas parir um filho, a gente tem um cuidado muito grande. A gente tem um apego emocional muito grande.
Então, quando você faz o seu texto, você está emocionalmente apegado àquele pedaço de papel. Você tem um apego, uma idolatria por aquele texto. Por mais que seja horrível, você não gostou, o seu texto está um cocô, mas você tem um apego por ele, porque você, sei lá, você dedicou um tempo, você escreveu, você tem um carinho por ele. Então, se você pega o rascunho e você já passa limpo na mesma hora, o que é que acontece? Quando você vai passar limpo, aquilo que era para você observar de erro do rascunho, você não vai conseguir, porque você está apegado emocionalmente ao seu texto. Então, antes de me entregar, o que é que vocês vão fazer? Fez o texto hoje, deixa ele descansando. O texto também precisa de descanso, não é só a gente. Vocês não cansam mentalmente, fisicamente para produzir um texto? Vocês ficam estressados, ansiosos, nervosos? O texto também pega toda a carga emocional de vocês e eles se cansam, de verdade isso. Então, vocês vão pegar e escrever o texto hoje. Amanhã, vocês não vão lembrar daquele texto. Esqueçam, ignora aquele texto. Depois de um dia, você vai pegar aquele texto e você vai tentar corrigir aquele texto. Corrigir como? Você já tem todas as competências, você já sabe o que pode e o que não pode. Você vai fazer uma autocorreção, você vai ser racional. Aquele desapego, aquele apego que você teve há um dia atrás, ele está lá atrás. Hoje você vai ser racional. O seu filho cresceu, está na maturidade. Então, é o momento de você observar e falar, ei, ó, eu escrevi pessoa com C cedilha, pessoa é com S, 2 S. Ah, eu coloquei que modernidade líquida é de Durkheim. Não é. Mas eu coloquei, porque eu estava nervosa. Está entendendo? Quando você vai corrigir um texto, eu vou corrigir o texto de vocês, eu estou desapegada das emoções. É tanto que eu nem gosto de olhar o nome da pessoa, porque às vezes a gente tem um carinho pela pessoa, então eu não gosto nem de olhar o nome para não ser leviana. Eu não posso ser leviana, falsa com vocês, nem com o texto que vocês demoraram. Então, sempre que vocês forem produzir uma redação, deixa no mínimo um dia ela descansando, e você também, a sua mente. Aí você vai pegar, você vai corrigir, e aí você vai passar limpo para me entregar. Não me entregue uma redação sem você fazer sua autocorreção. Tranquilo? Gostaram da ideia, sim ou não? Ou acha bobagem? Sim. Achei maravilhosa. Tenta Muito fazer isso. interessante. Façam isso, depois me diga. Manuela, não funcionou. Manuela foi maravilhosa. Manuela, furada. Fraco. Sua dica foi fraca. Então, Vou no tentar fazer. Pode falar. Inclusive foi uma coincidência, porque eu estava até pensando em imprimir mais folhas, folha de redação, porque eu fiz a redação, deu 28 linhas. Fui passar para passar limpo do rascunho, e eu fiquei com tanto medo de não dar o espaço suficiente, que ficou 25 linhas. Ficou 5 linhas para cada parágrafo. E ficou um espaço muito vazio. Tipo, tá lá, tudo bonitinho, todas as palavras estão às horas. Mas ficou aquele espaço e fica uma coisa que incomoda. E eu vou lhe falar, é feio. Incomoda o corretor, é feio. Me Sempre incomodou bastante. imagine eu. O que é que você vai fazer, Wallace, e vocês também, meninas? Vocês vão pegar o máximo que vocês puderem. Gente, escreva. Não são 30 linhas? Escreva as 30 linhas. Quando vocês pensarem assim, deixar uma linha em branco, duas, falou, oh, meu Deus, é meu sonho que está nessa linha. Talvez aquelas linhas em branco poderia ser o teu futuro. Tu poderia falar algo tão incrível naquelas 5 linhas que ia mudar todo o teu texto. Eu acho meio que covardia, desperdício, você deixar 5 linhas, 3, 2, uma em branco. Quando eu vejo uma redação que eu vejo uma linha, assim, me dá uma dor no coração, porque eu falo, oh, meu Deus, essa criatura poderia ter ido além, ia ficar massa o texto, certo? Então, aproveitem as linhas, o Alisson. Cada linha daquele texto, assim, é uma oportunidade nova. Eu tenho uma nova oportunidade. Então, quando você vê 5 linhas, pensa assim, poxa, são 5 oportunidades que eu estou perdendo. Então, tenta fazer. Que bom que você teve a tempo, né, essa consciência de tentar voltar e complementar. Certo?
Então, no projeto de texto, o corretor ele precisa perceber que você organizou o texto, por isso a estrutura é importante. Introdução, D1, D2, proposta de intervenção é interessante. Às vezes, o aluno ele tem ótimas ideias. Aqui tem um erro de concordância feio, viu, gente? Aqui foi na digitação, faltou um S. Às vezes, os alunos têm ótimas ideias, mas não têm a organização para tornar o seu texto claro e coeso. Coeso quer dizer um texto amarrado, costuradinho, bonitinho. Então, para garantir uma boa pontuação, você tem que caprichar na tese, que é o seu ponto de vista, e além da tese, você tem que dar uma abertura para o argumento 1 e o argumento 2. O argumento 1 e o argumento 2, eu acho que de tudo que eu falei, isso é o mais importante. Ó. Essa observação ela é muito importante. O argumento 1 e o argumento 2, ele vai abrir a janela para o D1 e o D2, e o D1 e o D2 vai abrir a janela para a proposta de intervenção. Isso é um plano, um projeto de texto. Quando você cria o seu texto já pensando o que você vai dizer na tese, o que você vai dizer no A1 e no A2, e lá na proposta de intervenção, tudo muda. Se você é uma pessoa organizada na vida, pode ter certeza que tudo na sua vida vai dar certo. Se você é desorganizada, a tendência das coisas começarem a dar errado é grande. No texto é a mesma coisa. Se você tem consciência das coisas que você faz, ótimo. Se você não tem, você vai se perder uma hora. Alguma pergunta, alguma dúvida? Competência 3. Tranquilo? Não? Pode passar adiante? Pode. Se Pode tiver sim. pergunta, gente, por favor, não Pode. levem para casa, não. Vamos lá. Competência número 4. É uma competência boa e é fácil de vocês entenderem. Fiquem tranquilos que ela vai ser bem facinho de vocês entenderem. Na competência 4, a gente vai estar trabalhando com a coesão do texto. O que seria coesão, Manuela? A coesão é como se fosse a linha. É quem vai costurar o seu texto. Então, na coesão, ou na competência 4, a gente vai trabalhar com a estrutura textual, a estrutura do texto. Então, a coesão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser micro e ela pode ser macro. A micro, como o nome já diz, né? Micro é pequeno. Macro quer dizer grande. Então, quando a gente trabalha com a competência 4 e a gente vai analisar os elementos conectivos dentro dos períodos, a gente chama de micro. Se a gente analisa os elementos conectivos dentro dos parágrafos, ele vai ser macro. Como assim, Manuel? Lembra que nós falamos lá no... Eu pensei que eu tinha trazido um exemplo. Lembra que nós falamos lá na competência 2? E aí, Carol me fez a pergunta, eu acho que já se encaixa agora, Carol. Lá na competência 2, eu falei como é importante vocês dividirem os períodos. Cada parágrafo tem que ter quantos períodos? 3. 3. Todos os parágrafos, né? 3 períodos. Cada período tem que ter quantas linhas? No Mínimo 3. máximo. No máximo 3. Não é no mínimo, não, viu? No máximo 3. Então, os elementos conectivos, eles devem obrigatoriamente, no início de cada parágrafo, eles têm que estar. Certo? No caso da introdução, se eu vou começar com uma área do conhecimento, segundo Renato Russo, no filme Coringa, se você vai usar uma área do conhecimento, não é obrigatório você começar com um elemento conectivo. Mas no D1 e no D2, preste atenção que eu vou falar, anotem aí.
Para o Enem, você só precisa usar um elemento conectivo no desenvolvimento, ou no D1 ou no D2. Aí você vai escolher. Para o Enem, você tem que escrever um elemento conectivo ou no D1 ou no D2. Para a Pro Manuela, eu aconselho que vocês escrevam tanto no D1 quanto no D2. Ah, Manuela, mas se no Enem, eu vou fazer o Enem, seu curso está só ajudando a gente, mas o Enem é o que vai me dar a porta de entrada para uma universidade. Se no Enem pede um, por que você pede dois? Eu tenho que seguir o que você está falando. É uma sugestão, gente. Por que eu peço dois? Porque, normalmente, quando você está dirigindo um carro e o seu pneu fura, você tem um step. Concordam comigo? Você tem um plano B para o carro, né, não te deixar na mão. Então, quando você vai escrever a redação e você coloca apenas um elemento conectivo, imagina se esse elemento conectivo não se encaixa ali no parágrafo. O que é que acontece? Você não vai movimentar, o seu carro não vai andar. Se você tiver dois elementos conectivos e um der errado, o outro pode dar certo. Então, os elementos conectivos no D1 e no D2, logo no início, é como se fosse plano A e plano B. Por isso que eu recomendo dois. Porque se o corretor não aceitar um, ele vai aceitar o outro. Se um não dá certo, o outro deu, ele considera o outro que deu. Tá entendendo? É um pouco de raciocínio lógico. Ficou claro? Ô, Pro, Oi. Ficou assim. Diga, Carol, pode a falar. maneira que eu faço tá errado é que, assim, tipo, no início de cada período, eu começo com conectivo. Calma, Carolzinha, a gente está no parágrafo. É errado? Não, é maravilhoso, é excelente. Amo quem começa assim. Então, no parágrafo está claro, né? No início de cada parágrafo, eu aconselho colocar um elemento conectivo. Conclusão, principalmente, tem que ter elemento conectivo, certo? Aí, o que é que acontece? Nos períodos, já acontece o seguinte. Anotem em observação. Para o Enem, o que é que eles pedem na cartilha do estudante? Em cada parágrafo, tem que ter pelo menos dois elementos conectivos. Coloquem novamente. Para o Enem, em cada parágrafo, tem que ter pelo menos dois elementos conectivos. Ou seja, um no início do parágrafo e um no meio. Certo? Para o Enem, para a cartilha do estudante. Eu, Manuela, eu recomendo vocês colocarem um elemento conectivo sempre no início de cada período. Se o parágrafo é dividido em 3 períodos, então eu recomendo que vocês coloquem 3. Se não lembrar dos 3, coloque pelo menos 2. Agora, um só é arriscado. Porque aquele elemento conectivo, para o corretor, às vezes, pode não ter sentido. E aí você perde ponto porque você deixou de colocar um outro elemento conectivo confiando que aquele único já estava ok. E não está. Então, o elemento conectivo nunca é demais. Muito pelo contrário. Quando o corretor pega um texto que ele vê em cada período um elemento conectivo, ele fica feliz da vida. Se ele pega um texto que não tem nenhum elemento conectivo, ele fica depressivo. Respondi, Carol, sua pergunta? Sim, Pro, muito obrigada. Pronto, disponha. Aí eu trouxe assim, gente, alguns exemplos. Eu vou dar uma lista para vocês, eu vou mandar em PDF no grupo. Uma listinha com os elementos conectivos que a gente deve utilizar. Mas aí eu trouxe só alguns exemplos. Quais seriam os elementos conectivos que a gente usa dentro do período para amarrar as ideias? Nesse contexto, nessa perspectiva, desse modo, assim, entretanto, contudo. São alguns dos exemplos, para quem já está tendo muita dificuldade e precisa para hoje ou para amanhã, podem estar pegando esses elementos conectivos e já colocando dentro dos períodos. Lembrando, gente, que tem que ter um sentido. Então, se você está falando uma ideia e você discorda
Quer fazer uma contraposição? Aí você pode usar entretanto, contudo, no entanto, né? Que são conjunções que dão uma ideia de oposição, de contraposição. Mas se você está falando uma ideia e você quer dar continuidade àquela ideia, você pode usar nesse contexto, nessa perspectiva, desse modo, assim, tranquilamente. Certo? E no 2, que é o macroestrutural, os elementos conectivos fora do parágrafo. Ele vai começar, na verdade, o parágrafo. Ele vai introduzir o parágrafo. Vocês podem estar utilizando. Lá no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no caso D1, você pode começar com primeiramente, em primeira análise, em primeira instância, porque é a primeira ideia, é a primeira argumentação que você vai produzir. Por isso que você pode usar tranquilamente, primeiramente, em primeira análise, em primeira instância, tranquilamente. Eu não gosto, é uma coisa minha, do aluno que coloca primeiramente no D1 e no D2 coloca segundamente. Eu acho feinho, eu não gosto. Então, se lá no D1 você colocou primeiramente, lá no D2 você pode colocar ademais. Além disso, ainda convém lembrar que, ó como fica mais bonito, soa mais esteticamente mais bacana, mais legal, né? Então, macro quer dizer início de cada parágrafo e micro quer dizer início de cada período. É uma competência que, se você tiver atenção, você pode fechar ela 200 pontos garantido na sua redação. É uma competência que você pode... É prática. É igual dirigir carro, andar de bicicleta. Você tem que ter muita prática para você pegar as manhas. Então, a galera que já pratica a redação, eu observo que já tem muita facilidade nessa competência. Tranquilo, competência 4? Posso pular? Tranquilo. Por mim tá tranquilo. Vamos para a competência 5. Vocês viram a postagem que eu fiz, gente? Hoje eu sou uma... Como é? BBB maníaca. Eu amo Big Brother, de verdade. Inclusive, hoje eu tô doida para assistir. São que horas, gente? 9h16, eu acho. Ah, Agora. 9h16. Vão me falando aí dos horários. Diga, Maeli. Tipo, é usando a estrutura do texto tudo certinho, com a tese, a introdução e tudo mais, sem fazer os parágrafos, isso é correto? Peraí, eu não entendi o finalzinho. Eu só entendi até tese. Tipo, quando vai iniciar o texto. Tem pessoas que fazem o texto sem, como é que eu posso dizer? Sem utilizar os parágrafos, fazer o texto direto, sem parágrafo, é correto? Não, é um crime. Pode não. Porque você vai perder ponto na competência 2, competência 3, competência 4. Não pode. O texto ele tem que ser organizado em introdução, parágrafo, ponto, D1. Cada um desses tem que ser um parágrafo. Se você faz um texto num parágrafo só, misericórdia, é 0. A depender, ou 40 pontos. Viu? Pronto. Pode não, Pronto. tem que fazer certinho. Vamos agora para a competência. Mais alguém levantou a mão? Não, né? Bora agora para a competência 5, que é a última competência das competências, mas a gente não é a nossa última, é a quarta, que a última vai ser a 1. Competência 5 é onde vai analisar a proposta de intervenção. E aí eu posso falar que das produções da depressão que vocês me entregaram, a maior dificuldade de vocês é essa. Vocês têm muita dificuldade na competência 5. E, sinceramente, eu acho a competência, uma das competências mais fáceis, é a competência 5. Por quê? Na proposta de intervenção, olha como é importante, gente. Se você faz um projeto de texto bom, o projeto de texto é qual competência mesmo? Projeto de texto está dentro de qual competência?
Competência Três. 3. 3. Muito bem. Então, o projeto de texto está dentro da competência 3. Então, se você, um exemplo, tirou 160 na competência 3, é muito difícil você tirar 200 na competência 5. Porque a competência 3, ela casa diretamente com a competência 5. Por quê, Manuela? Vamos lá. Na competência 3, você trabalha com a argumentação. E a estrutura ela é importante. Então, se você colocou lá na sua introdução argumento 1 e argumento 2, quando chegar lá na proposta de intervenção, você vai pegar aquele argumento 1 e transformar numa solução na competência 5. Você vai pegar o argumento 2 e transformar numa sugestão lá na competência 5. Então, o que viria a ser a competência 5? Eu vou só voltar esse exemplo aqui, certo? A introdução que nós vimos lá no início da aula. Lendo essa introdução aqui, quais seriam os argumentos? Quais são os argumentos dessa introdução? Argumentos. A parte em vermelha e a parte em roxo? Eu quero que vocês me falam verbalmente. Quais são os argumentos? Inclusive, na hora que eu estava explicando, eu até grifei. A insuficiência de leis e a lenta mudança na mentalidade social? Sim, quem está falando? Iveline? Muito bem, Iveline. Prestou atenção na aula. Eba! Insuficiência de leis e a lenta mudança da mentalidade social. Gente, os argumentos são as provas. A tese é o que você acredita, os argumentos são as provas. Tese o que acredita, argumentos são as provas. Dá até uma musiquinha, ó. Pensei agora aqui. Vamos lá. Se eu falo lá na minha introdução, insuficiência de leis, e lá na minha proposta de intervenção, eu vou pegar um agente. O que é o agente? É o que vai solucionar aquele problema. Então, vamos lá. Se eu estou falando de leis, qual seria, assim, uma parte da sociedade que poderia tentar criar leis para diminuir o problema da intolerância religiosa? Quem seriam os responsáveis? Quem seriam os responsáveis? Quem elabora as leis? Quem cria as leis? Bora, gente. Alguém falou aqui. Deixa eu ver no chat. Governo. Heloísa falou governo? Foi uma pergunta, né? Governo é muito amplo, né, Elô? Dentro do governo, a gente tem um poder... Seriam os deputados? Também, os deputados. O poder legislativo é quem cria as leis, certo? Então, a gente poderia aqui colocar poder legislativo seria um agente, porque ele elabora as leis. Se as leis são insuficientes, eu falei aqui, não foi? Eu não, quem escreveu. Falou que a insuficiência de leis gera a intolerância religiosa, contribui para a intolerância religiosa, então eu tenho que ver alguém que vai facilitar com a criação de leis que diminua a intolerância religiosa. Então, o poder legislativo. Ok. Ah, Manuela, poder legislativo. Se eu quiser, assim, eu estou bem nojento assim, no meu texto. Se eu quiser, por acaso, detalhar quem seria o poder legislativo, o poder legislativo eu poderia, no caso o Alisson falou aí, quem? Os deputados, né? Poderia. Deputados federais. Poderia. Você poderia detalhar dessa forma, ó.
o agente, o Poder Legislativo, e deputados federais é quem está dentro do Poder Legislativo. Entenderam, gente? Como é importante fazer um projeto de texto bem elaborado? Ó, como eu tenho facilidade. Se na minha introdução eu citei o A1, aqui o argumento 1, e lá na minha proposta de intervenção, eu já tenho um agente. Eu tenho quem vai solucionar o meu problema. Então, insuficiência de leis, aqui seria o A1. O A2 seria a mudança de mentalidade. Meu argumento 2. Que número feio. Então, se eu quisesse criar um outro agente lá da proposta de intervenção, quem é que muda a mentalidade social? Quem é o responsável, vocês acham assim? Quem poderia ajudar para mudar a mentalidade do povo? Normalmente, sempre que tem algumas dessas questões, eu costumo usar isso na minha proposta de intervenção, que, assim, além de campanhas midiáticas, não é? A parceria da escola com a família, essa união entre esses dois agentes responsáveis na formação do indivíduo, que a família é crucial. É o primeiro contato social que o indivíduo tem. E o segundo, no qual ele passa mais tempo, é a escola. Então, a união entre escola, que pode meio que representar o governo... Não sei, eu me perdi um pouquinho aqui, peraí. A união entre escola e família é fundamental na formação do indivíduo. E o governo estaria entrando através de campanhas midiáticas, palestras, o incentivo de palestras, para acabar com esse senso comum. Certo. Você já deu quase a proposta de intervenção toda, né? Concordo com quase tudo que você disse. Eu só não concordo com o finalzinho. Acabar. Anotem aí no cantinho, no caderno de vocês. Verdade, foi vacilo. Foi. Vacilo grande, feião. Então, o que é que vocês vão colocar aí, ó? Não pode usar nunca na proposta de intervenção. Passei até por cima do texto. Vamos lá. Nunca vocês podem colocar acabar, terminar, aniquilar. Eu fui bem extrema agora, né? Não pode, viu? Acabar, terminar, não pode utilizar. Então, vocês vão trocar esses verbos no infinitivo por. Vocês podem colocar diminuir, amenizar. Não? Aqui não vai mais, não. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Manu. Ah, é que eu desativei o som sem querer, certo? É amenizar. Aonde? Não pode usar, não, né? Daqui a pouco a gente conversa sobre aonde, viu? Quem perguntou foi Yasmin. Daqui a pouco, Yasmin. Eu não. Foi eu, Carol. Foi Carolzinha, desculpa. Então, coloquem aí. Diminuir, amenizar, reduzir. E essa palavrinha aqui, ó, mitigar. É a mesma coisa de diminuir, viu, gente? Reduzir. Eu acho uma palavra chique, bonita. Entre diminuir e mitigar, eu prefiro colocar mitigar. Impressiona o corretor. Coloquem mitigar. É a mesma coisa, diminuir e reduzir. Acho que o Alisson levantou a mão novamente. Pode falar, Alisson. Eu tô falando muito, né? Não, eu que é isso? costumo usar resolução.
Como assim? Tipo, diante do que foi apresentado, tornam-se necessárias medidas para a resolução do impasse. Inclusive, nessa última, eu usei. Eu acho que eu comecei a conclusão mais ou menos assim. Ó, resolução é a mesma coisa de resolver. O que é que eu quero chamar a atenção, Alisson, de você e dos demais? No texto dissertativo, vocês não podem ser pretensiosos. É muito eu me achar que num texto de 30 linhas eu vou conseguir resolver um problema. O corretor, na proposta de intervenção, ele está preocupado se você mexe no problema, não necessariamente se você resolve. Imagine, Alisson, o problema da intolerância religiosa no Brasil é tão grave. A gente já teve assim, a gente vê tantas notícias tristes sobre essa questão da intolerância. E mesmo criando leis, mesmo fazendo campanhas de conscientização, a galera não para, a galera continua sendo intolerante. Imagina que no texto de 30 linhas, você vai tentar querer resolver um problema que é um problema já sociocultural. A gente não vai conseguir acabar esse problema. Então, para o Eu estaria corretor, meio que banalizando, né? sim, o corretor ele prefere que você tenha humildade em falar assim, ó, eu não vou acabar o problema, eu não vou resolver não. Eu sei disso, eu tenho consciência, mas eu quero pelo menos reduzir o número gritante. Eu quero diminuir, minimizar, dar uma amortecida, sabe? É um paliativo. Pronto, acho que a palavra é essa. Na proposta de intervenção, vocês estão fazendo ali um paliativo, certo? É a mesma coisa quando você está com, sei lá, com dor de cabeça, você toma ali um analgésico. Mas se você tem enxaqueca, o analgésico não resolve. Mas o analgésico é um paliativo. Entendeu a lógica da coisa? Entendi, sim, foi perfeito, foi mágico, foi maravilhoso. Pronto, não comete esse erro. Clara colocou, atenuar, Manu, é legal? Sim. Atenuar já entra aqui também, viu? Atenuar, mesma coisa de diminuir, reduzir, mitigar. É uma palavra também que eu gosto, é bonita. Pode, Clarinha. Heloísa, questão social nunca tem solução, justamente, Elo. Quando a gente trabalha com questões sociais, questões de minorias, num Brasil tão desigual, não tem solução. Por isso que é importante a gente utilizar essa humildade em colocar, dá para reduzir, às vezes a gente sabe que não dá, mas vamos fingir que dá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo, gente? Então, vamos voltar lá para a Tá tudo competência certo. 5. Competência 5, vamos lá. O corretor, ele quer conferir se você mexeu no problema, mesmo que você não resolva, ok? Tenham consciência disso. O corretor quer ver se você é capaz de formular, anotem isso aí. O corretor quer saber se você é capaz de formular uma proposta e não a aplicabilidade dela. Porque se você fala assim que é importante criar leis, que os deputados criem as leis, a gente sabe que essa redação sua não vai chegar à Câmara dos Deputados, nem do Senado, quiçá do presidente da República. Não vai chegar. Vai chegar só num corretor formado em letras. Só. Então, é importante que vocês tentem formular uma proposta bonita, bacana, mas que não seja só impressionista. A proposta ela não tem que impressionar o corretor. O corretor ele tem que acreditar na tua verdade. E se você não acredita na sua verdade, o corretor não vai acreditar. Então, acredita na tua verdade, que aí ele vai acreditar em você. Então, lá na proposta de intervenção, obrigatoriamente, eu tenho que ter esses 5 elementos. O agente, a ação, o meio, o objetivo e o detalhamento. Eu não trouxe aqui um exemplo, que eu já olhei aqui, que aqui é o último slide. Eu esqueci, na verdade, de colocar um exemplo para vocês. Mas assim que terminar a aula, eu já vou montar aqui um exemplo rapidinho de uma proposta de intervenção usando os 5 elementos. Viu?
Mas o que eu quero que vocês reflitam e que vocês tenham consciência quando for escrever a redação de vocês no último parágrafo. Então, no último parágrafo, eu tenho que trazer o problema. Qual é o problema? É o que eu coloquei lá em cima. A1 e A2. São os problemas, certo? Então, lá na minha proposta de intervenção, eu vou pegar aquele A1 e aquele A2 e transformar num agente. Então, o agente, se eu fosse colocar assim de uma forma bem popular, né? O agente seria como se fosse assim o salvador do problema. Eu estou colocando de uma forma assim, gente, bem esdrúxula, bem exagerada mesmo, mas só para vocês entenderem. Então, o agente é como se fosse o salvador do problema. O problema seria o seu A1, seu argumento 1, e o seu argumento 2. Esses seriam os problemas. Certo? Então, o agente seria o salvador do problema. Quais seriam, Manuela, assim, os agentes, normalmente, que a gente utiliza? Escola, família, a própria sociedade civil, governo. Eu não gosto da palavra governo no sentido geral, delimita. O que é que faz parte do governo? Ministérios, poderia ser secretarias, já que agora tem secretarias, né? Ação. O que seria ação? Seria o que seria feito sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu coloquei na minha proposta de intervenção sobre a depressão, eu vou colocar o Ministério da Educação. Então, é o meu agente. O que é que o Ministério da Educação poderia fazer? Então, quando você for trabalhar na parte da ação, você devia perguntar, você pergunta normalmente o quê? O que que o agente pode fazer? Então, se eu citei o Ministério da Saúde, o que que o Ministério da Saúde pode fazer? O que é que ele pode propor? Então, o Ministério da Saúde deve, o verbo sempre tem que ser imperativo. Deve, precisa, necessita. Nada de deveria, poderia. Não. O verbo tem que ser sempre direto, ordenando. Então, o que é que o Ministério da Saúde poderia fazer? Propor campanhas. Eu não gosto muito da palavra conscientização, que eu acho que é uma palavra assim, muito subjetiva. Eu não tenho como conscientizar alguém se a pessoa não quer ser conscientizada. Mas tem gente que usa, eu não gosto muito. Então, as pessoas, o Ministério da Educação poderia fazer palestras onde estaria criando poderia colocar consciência coletiva através de oficinas, de interação entre família e sociedade. Então, a ação é o que vai ser feito. O meio é como aquilo vai ser feito. Então, como é? Através de quê? Ele vai fazer campanhas. Como seriam essas campanhas? Campanhas de conscientização nas escolas, através de oficinas, debates entre a comunidade civil e os agentes de saúde ou os profissionais da saúde. E o objetivo, então, o meio seria como vai ser feito. Eu vou fazer uma propostinha depois da aula e vou encaminhar, vocês vão ver que vai facilitar bastante. E o objetivo seria o para quê. Qual é o objetivo de criar uma campanha de conscientização? Qual é o objetivo? Onde é que ele quer chegar? Então, se a gente está falando de intolerância religiosa, onde é que ele quer chegar criando novas leis? O que é que ele quer propor? Ele quer propor mudanças sociais e culturais quanto ao respeito à diversidade. Isso é o objetivo. É quando, ou melhor, aonde ele quer chegar. E, por último, o detalhamento. E aí eu vou usar o mesmo exemplo que o Alisson falou lá no início da competência 5,
Então, se eu disser, por exemplo, que o objetivo do Ministério da Educação ou da mídia, eu vou colocar aqui a mídia, vou dar aqui um exemplo da mídia. Aí, quando eu vou detalhar, eu vou colocar assim uma observação. A observação que eu vou colocar agora vai ser entre travessão. Isso aqui pode, viu, gente? Tem gente que coloca entre vírgulas, também pode, mas eu prefiro travessão. Então, mídia, meio de comunicação mais, como a gente poderia colocar? Meio de comunicação mais próximo da população, ou de maior divulgação. Próximo da população. Então, se eu disser que a mídia é um meio de comunicação mais próximo da população, eu estou detalhando o que viria a ser a mídia. Então, para o corretor, isso conta muito ponto, certo? E, por último, o que eu acho muito importante é a gente estar fazendo uma ponte entre o que você colocou lá no início do seu texto e o que você colocou lá no final do seu texto. Toda a redação dissertativa, acho que eu falei isso na última aula. A redação dissertativa, ela é um ciclo. Então, ela tem onde começa, também tem que terminar. É como se fosse um ponto. A gente começou aqui, a gente vai fazer todo um percurso, mas a gente tem que terminar ali. Então, se eu comecei o meu texto falando sobre o filme Coringa, a importância dele na depressão, ou como ele aborda a depressão, lá na minha última linha do parágrafo, eu poderia colocar uma ponte. Dessa forma, faz-se necessário que a sociedade tenha consciência das questões sociais e de saúde pública para que não ocorra com o que aconteceu com o personagem do Coringa. Se você inicia o seu texto com a área do conhecimento e você termina fazendo uma ponte com aquela mesma área do conhecimento, o corretor vai ficar fascinado pelo seu texto, que é o que eu chamo de cereja do bolo. Então, sempre que você vai fazer uma redação dissertativa, sempre tenta pensar na cereja do bolo, que é o retomamento da área de conhecimento que você iniciou o seu texto. É muito importante que você faça sempre essa ida e volta. A redação dissertativa ela é muito ida e volta. A gente tem mania de escrever um texto por partes, né? Mas a gente não volta lá no tema para ver se eu estou fugindo e a gente não volta lá na introdução para ver se eu tenho como fazer uma ponte com a minha área do conhecimento. Então, na competência 5, a gente vai ter esses elementos: agente, ação, meio, objetivo e detalhamento. Esses 5 elementos, eles são importantes para qualquer proposta de intervenção, para qualquer tema. Todos os temas têm que ter esses 5 elementos. Se não tiver, você não ganha 200 pontos. Você pode ficar com 120, 140, depende muito de cada corretor. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? São que horas? 9h43. A gente já passou de mais de 1 hora de aula, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só fechar aqui a competência 1 e a proposta de intervenção eu vou mandar para vocês no grupo, a proposta de intervenção, a proposta de hoje da aula sobre a educação, acho que eu já postei no grupo, né? Eu vou só postar algumas áreas do conhecimento que vocês vão achar importantes para desenvolver, vocês não vão ter muita dificuldade. Só para fechar, a competência 1 eu deixei para o final, porque a competência 1 ela é uma espécie de detalhe, mas é um detalhe que faz a diferença.
Competência 1, vocês têm que estudar em casa. Infelizmente, eu não posso tirar uma aula para estar explicando cada parte dessa. Então, em gramática, vocês vão estudar em casa pontuação, acentuação e concordância. Um exemplo aqui de concordância que eu vi no texto de uma aluna minha. Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo, aqui deveria ser maiúsculo, viu, gente? Foi também de digitação. Demonstra alguma coisa. Isso aqui tem um erro de concordância grave. Por quê? A gente está falando aqui de um sujeito composto. Casimiro e Álvares são 2 sujeitos, ele é composto. Então, aqui, o verbo deveria estar obrigatoriamente no plural. Esses erros de concordância, eles são comuns nos textos de vocês têm que tomar cuidado. O vocabulário. A forma que vocês escrevem não é a forma que vocês falam. Então, muita atenção com a precisão do texto. Falem sempre com a linguagem. Caiu? Oi? Oi, Pro. Tá caindo? Tá normal. Ah, Aqui pra mim tá de boa. certo. Então, assim, ó, o vocabulário, a formalidade tem que ser da norma culta, norma padrão da língua portuguesa. Não repita, por favor, isso aqui anotem aí no caderninho. Não pode repetir a mesma palavra no parágrafo. Então, se você colocou depressão, depressão no mesmo parágrafo, o corretor pode tirar ponto. Então, Manuela, como é que eu faço para não repetir? Usa sinônimos. Coloquem sempre sinônimos, que são aquelas palavrinhas que têm o mesmo sentido, só que ela muda a grafia. Exemplo, o jovem tem a doença depressão. Você pode trocar doença por patologia, que é a mesma coisa. Então, o jovem tem a patologia da depressão. A estrutura da frase. Quando vocês forem construir o texto de vocês, observem as frases. Primeiro vem sujeito, depois vem o verbo e, por último, vem o objeto. Essa é a construção da frase de vocês. Então, quando vocês forem produzir o período, principalmente, observa se essa sequência está correta. Se essa sequência estiver correta, o seu texto está bem estruturado. Se você coloca primeiro o verbo, depois o sujeito, depois o objeto, a frase ela vai estar um pouquinho desorganizada. Tem que estudar, gente. Gramática vocês têm que estudar. Sujeito, verbo e objeto. Principalmente o uso do verbo, eu aconselho vocês a estudar em casa. Exemplo, Maria gosta de doces. Qual é o sujeito? Maria gosta é o verbo e doce é o objeto. Se eu colocar doces gosta de Maria, olha como mudaria o sentido da frase, ó. Doces gosta de Maria. Não teria sentido a frase, né? Eu peguei um exemplo bem grotesco para vocês entenderem a gravidade. Às vezes vocês constroem frases assim que ela fica ambígua, ela tem vários sentidos dentro de uma única frase. Evitem isso. Coloca sempre essa sequência. SVO, sujeito primeiro, verbo e depois o objeto. A clareza no texto, ela é de extrema importância. Então, o texto ele tem que ser claro. Dividir sempre o parágrafo, já falei isso lá no início, em 3 períodos. Cada período deve ter uma média de, no máximo, estourando 3 linhas. Competência 1 é isso aqui, é gramática. Estudar gramática, colocar mesmo, ver as dificuldades que vocês têm, pontuação, reduza o número de vírgula, vocês colocam muita vírgula e tem gente que não coloca de jeito nenhum. Isso cria ambiguidade no texto, isso falta coesão, isso falta coerência no texto de vocês. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ô, Pro, Oi. eu tenho uma dúvida, voltando, eu tenho uma dúvida em relação à conclusão. Certo. Tipo, lá eu vou falar, eu dou os 2 autores para amenizar, né?
Só que eu não sei juntar. Eu fico com dificuldade de juntar o ator do argumento 1 com o do argumento 2. Não sei se você vai O entender. ator, você quer dizer o agente, né? É o agente. O Aham. agente. Você não vai juntar, não. Você vai colocar, por isso que eu estou falando, dividir o parágrafo em 3 períodos. Como é que você vai fazer? Lá na proposta de intervenção. No período número 1, o que é que você vai fazer no período 1? Deixa eu tentar organizar aqui. No primeiro período, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o agente 1, que tem a ver com o argumento número 1. Você vai colocar o agente 1. Aí você vai dizer qual é a ação que esse agente número 1 tem que fazer. Depois, qual é o meio. Depois, qual é o objetivo e também o detalhamento. Então, no período 1, você fez isso. Terminou o período 1, você vai para o período 2, segundo período. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o agente 2 e vai fazer a mesma coisa. Então, divida por período. Por isso que eu falo, gente, que a competência 2 é a mais importante. A organização do texto. Vocês têm que aprender a organizar o texto de vocês. Então, Carol, você não vai colocar os dois juntos. Pode colocar os dois juntos, Manuela? Pode. Eu não aconselho, porque é mais difícil. O governo, por exemplo, família e escola devem fazer isso, isso e isso. Eu acho mais complicado, pode causar uma certa contradição ou ambiguidade. Eu aconselho colocar a família deve fazer isso e isso, a escola precisa fazer isso e isso. Tranquilo? Aham, pronto. Pronto. Na prática, você vai entender melhor. Eu vou trazer um exemplozinho para facilitar. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Perguntas, dúvidas, sugestões? Não, pelo menos eu não. Gostei muito da aula, foi muito produtivo. Eu pedi muito para que vocês não faltassem essa aula de hoje, lembra? Falei, gente, tenta não faltar essa aula, porque eu acho que vai ser muito importante. E para quem tem dificuldade, eu acho que ela é muito importante, muito mesmo. Porque tem gente que já tem mais facilidade, mas tem gente que não tem, né? Vamos tirar uma fotinha? Tá aparecendo todo mundo aí na tela de vocês ou não? Bora abrir as câmeras rapidinho. Olha, o Alisson hoje está todo bonito. Não está mais naquela escuridão, né, o Alisson? Bora, gente, abrir as câmeras rapidinho aí, só para a gente tirar uma foto. Vocês estão conseguindo visualizar todo mundo? Eu tô com o celular. Não. Não dá pra ver, não. Vocês não conseguem visualizar, não? Ninguém está no computador, não? Gabriel, traz o celular aí, por favor. Eu já pensei nisso. Bora, Carolzinha, tenta abrir aí a câmera, porque aí dá para pegar todo mundo aqui no celular. Gente, quem não pegou ainda o material impresso, pode vir aqui, viu? Pegar aqui em casa. Tem o material. Quem mora aqui ou quem tem facilidade. Bora, Maélia, abre a câmera. Larissa, Adria, Érica, rapidinho, hoje é rápido. Bora o Alisson de novo. Não deu para pegar. Clarinha, Elô, bora, Elô. Larissa, eu só estou vendo um guarda-roupa branco e uma coxa rosa. Não estou conseguindo ver Larissa. Bora, Adria, Elô e Érica, só faltam vocês. Vem que tá sem webcam. Clarinha não está aparecendo a foto. Bora o Alisson. Fala que tá alguma câmera arriscada. Aí. Minha câmera já tá aberta. Mas eu não estou... Agora estou enxergando. Bora. Menos a Heloísa e Clara, que não dá, tá dando. Que não tá dando. Heloísa e Clarinha não estão aparecendo. Bora lá, viu? Rapidinho. No 3.
1, 2, 3. Maria. Tira a mão da cara, o Alisson está com vergonha. 1, 2, 3, X. Vamos tirar a outra para garantir. Me tira outra aqui, tirando esse negócio. Aí. Vamos, de novo. A última, agora é sério. Pronto. Gente, boa noite. Foi maravilhoso estar com vocês. Vamos produzir redação, certo? Eu não sei porque vocês não assistem a aula olhando para a cara da minha e eu olhando a de vocês, né? Mas tudo bem. Boa noite, fiquem com Deus, viu? Produzam a redação. Lembrem-se, redação só se aprende fazendo. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Beijo. Amei essa Beijo. aula. Obrigada. Tchau, boa noite para todo Tchau. mundo. Buenas.